Programa de Estudo Tutorado, volume 5. O conteúdo é corpo rígido. Os objetivos de estudo são compreender o conceito de momento de uma força e suas aplicações. Nós vamos estudar o momento agora feito em uma maçaneta numa porta. Reparem na figura, na parte direita em que eu tenho representado a porta, uma força F1 da esquerda para a direita, quando estou abrindo a porta, por exemplo, na parte central dela, com uma distância B1, uma distância menor, que é perpendicular aí à maçaneta e às dobradiças, e uma força F2 que, por exemplo, estaria fechando a porta, logo na extremidade aí, mais afastada da dobradiça, a uma distância B2 maior que B1, perpendicular à dobradiça e à maçaneta. O enunciado diz o seguinte: ao se fechar uma porta, aplica-se uma força na maçaneta para ela rotacionar em torno de um eixo fixo onde estão as dobradiças. Com relação ao movimento dessa porta, analise as proposições a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Alternativa A. Antes de ler o enunciado, gostaria que você observasse o desenho que nós temos aí da porta, e as forças aplicadas F1 e F2, como ditas anteriormente, e a diferença de distância entre as forças e as dobradiças. Eu tenho a distância maior que é B2 e a distância B1 que é metade de B2. E vale lembrar que para calcular o momento de uma força, eu tenho que multiplicar a força aplicada vezes a distância do ponto de aplicação dessa força até o eixo de rotação ou eixo de giro da minha alavanca, não é? Então vamos à alternativa A. Quanto maior for a distância perpendicular entre a maçaneta e as dobradiças, menos efetivo é o torque da força. A grandeza torque está relacionada com o momento da força. Algebricamente, quando observamos a própria relação, a fórmula, que momento é força vezes distância, nós percebemos que quanto maior for a distância, efetivo será o torque, mais efetivo será o momento, porque ele vai ter uma grandeza, um módulo maior. A alternativa A está errada. Letra B. A unidade do torque do sistema internacional é Newton vezes metro, N vezes M. Tá certo, ok? Porque força vezes distância, força em Newton, distância em metros, ok. Mas aqui diz que pode também ser medida em watt. Essa é a parte errada da questão B, pois watt é uma unidade de potência. E não é esse o caso. Alternativa C. O torque da força depende da distância perpendicular entre as maçanetas e as dobradiças. Justamente. É o que eu disse desde o início. Afinal, a relação é momento de uma força igual a força aplicada vezes a distância. Alternativa C correta, então é verdadeira, né? Alternativa D. A porta em equilíbrio dinâmico pode ser acelerada pela força que provoca o torque. Sim, vamos pensar um pouco, tem a ver até mesmo com as leis de Newton. Quando eu falo equilíbrio dinâmico é porque, porventura, não é necessariamente que a porta esteja parada. Ela pode estar se movimentando, mas com velocidade constante. Às vezes nem tem uma força sendo aplicada sobre ela, mas pela inércia ela vai tender a se movimentar. Neste caso, ao surgir uma força resultante, no caso, por exemplo, a força que provoca um torque, ela sim pode acelerar a porta que estava em equilíbrio dinâmico. A alternativa D está correta, então é verdadeiro. A alternativa E. Caso a maçaneta da porta fosse instalada no centro da porta, a força necessária para fechá-la diminui. Observe novamente a figura. Instalar a maçaneta no centro, já vi casos assim, mas não é muito aconselhável. É como se tivesse instalado a maçaneta onde está representado o ponto de aplicação da força F1 no meu desenho. Quando a maçaneta está mais na parte central da porta, provavelmente terei que fazer uma força maior para executar o mesmo movimento, se a maçaneta estivesse na extremidade. Então a força não irá diminuir, a força irá aumentar, a força a ser aplicada. Até mesmo posso pensar na relação novamente, que momento é força vezes distância. Se a distância diminui, para manter a proporcionalidade eu preciso aumentar a força. A alternativa E está errada, falso. A alternativa F. Uma força aplicada sobre a dobradiça central da porta traria maior dificuldade de fechar a porta que uma força aplicada na extremidade oposta da porta. A alternativa F também verdadeira, conforme a gente tem demonstrado a partir das justificativas anteriores. O próximo conteúdo do PET, volume 5, é o estudo do centro de gravidade. Isso nos ajuda a fazer algumas interpretações de alavancas, por exemplo. Existem basicamente 3 tipos de alavancas. Aqui na minha imagem, eu trago para vocês a representação que inclusive está na apostila do PET, que é de uma alavanca interfixa. Por que ela é interfixa? Porque o ponto de apoio está situado entre os pontos de aplicação da força e o objeto a ser equilibrado. Imagina, por exemplo, que F1 à esquerda seria a força de alguém ou até mesmo do bloco fazendo aí
o torque no sentido anti-horário, extremidade esquerda. Eu tenho uma força F2 que eu posso considerá-la como um objeto a ser equilibrado na extremidade direita. O próprio conceito de momento nos ajuda a chegar nessa interpretação de que a força F2, para entrar em equilíbrio com F1, ela não precisa ser tão grande, já que ela tem uma distância maior do ponto de equilíbrio, do ponto onde se encontra o eixo de rotação da alavanca. Distância maior, precisa de força menor. Até aí, ok, né? Mas se eu conhecer uma dessas forças e eu precisar encontrar o valor da outra força necessária para manter o equilíbrio dessa alavanca, como calcular isso? A ideia conceitual é a seguinte: o somatório dos momentos em cada extremidade tem que ser zero. Mas quando eu falo somatório, estranhamente aparece um sinal de menos. Está certo. Por quê? Porque o sinal do momento representado na equação depende do sentido de rotação. Se eu considerar que o momento gerado pela força F1 é positivo, no sentido anti-horário, então eu preciso colocar na equação que o momento gerado pela força F2, que é sentido horário, é negativo. Então a soma desses momentos vai dar zero. Considerando os sentidos contrários aí do momento, sentido anti-horário e horário, eu tenho sim F1 vezes D1 menos F2 vezes D2, que é momento 1 mais momento 2, que é negativo por estar no sentido contrário. Então, facilmente eu consigo rearranjar essa equação, igualando os momentos e encontrando algumas das grandezas que o exercício possa me pedir. Para fechar o raciocínio, então, das alavancas interfixas, nós temos como exemplo o alicate, a tesoura e a gangorra, que são alavancas em que o ponto de apoio está situado entre os pontos de aplicação da força e o objeto a ser equilibrado. Então, antes de pensar no exercício, deixa eu explicar mais um pouco sobre isso, sobre os tipos de alavancas. Lá na parte inferior da imagem eu coloquei 4 exemplos de alavancas e eu quero interpretar cada uma delas de acordo com a sua denominação, se é interfixa ou não e por quê. Bom, observe o primeiro desenho à esquerda na parte inferior, é de um quebra-nozes. O quebra-nozes é uma alavanca interresistente, ou seja, a aplicação da força resistente, que a gente pode chamar de força R, está entre a aplicação da força potente e o ponto de apoio A. O ponto de apoio é onde se encontra o eixo de giro, o eixo de rotação da minha alavanca. O que está no meio, digamos assim, é a força resistente. Ok, vamos para o segundo exemplo, uma tesoura. A tesoura é uma alavanca interfixa, ou seja, o ponto de apoio A, né, que é onde se encontra o eixo de giro, o eixo de rotação da alavanca, está entre a aplicação da força potente, aplicada pela mão de uma pessoa, por exemplo, e a aplicação da força resistente, um papel, um plástico que eu estou cortando. Então, o ponto de apoio está no meio. Por isso, nós chamamos a tesoura de uma alavanca interfixa. Terceiro exemplo é um antebraço. O antebraço é uma alavanca interpotente, ou seja, a aplicação da força potente ela está entre a aplicação da força resistente e o ponto de apoio A. A força resistente é exercida pela mão para sustentar a esfera e a força potente é exercida pelos músculos bíceps e o ponto de apoio é o cotovelo. E para fechar, o nosso quarto exemplo é um cortador de unha, que é uma alavanca interpotente. Ou seja, a aplicação da força potente ela está entre a aplicação da força resistente FR e o ponto de apoio A. Então, o que está no meio aí é a força potente. Digamos que a força resistente é a região das unhas e o ponto de apoio A é a outra extremidade do cortador de unha, onde normalmente apoiamos nosso dedo indicador. Enfim, vamos para a questão da página 71, primeira questão. Fala o seguinte: o centro de gravidade de um corpo é o ponto em que o peso total do corpo se concentra. Considere uma porca de metal, assim como aqui está ilustrado, e marque a alternativa que corresponde ao seu centro de gravidade. Reparem a definição. Se o centro de gravidade de um corpo é o ponto em que todo o peso total do corpo se concentra, a minha figura representa onde seria esse ponto em uma porca, que está exatamente numa região em que não tem material da porca, no meio da porca mesmo, como representado na figura. Então, o centro de gravidade está onde? No centro do furo, letra A. Já vemos que é a resposta correta. Não está na lateral, como diz a letra B. Não está na parte superior da porca, letra C. Não está na parte inferior da porca, letra D. E não está na borda interna da porca, como diz a letra E.